Bem-vindo, seja bem-vindas ao Vida em Equilíbrio, esse podcast que é feito para você. Pois é, seja bem-vindo e eu quero que você já fique aqui, convide outras pessoas, que hoje eu tenho um assunto maravilhoso. Um assunto, gente, que é super importante, é essencial e inspirador, a felicidade. Pois é, quem não quer ser feliz, hein? Mas olha, eu não vou falar sobre qualquer felicidade não, tá? Eu vou falar sobre a ciência por trás da felicidade. Já pensou? Pois é, o que nos deixa realmente plenos, nos deixa realmente satisfeitos, né, com a nossa vida, nos deixa mais inspirado e traz, claro, a saúde emocional. A felicidade, ela tem aí muitos elementos que a gente precisa entender. E hoje eu trouxe uma mestra para falar sobre isso. Eu estou aqui com a mestra sobre o assunto de ciência da felicidade, que é a Bianca Kislansky. Bianca, bem-vinda a esse programa. Obrigada, Andréia. Todos que estão assistindo, gente, um prazer enorme estar aqui. Espero que possa contribuir hoje nesse momento. Pois é, Bianca, e você fala sobre um assunto que é maravilhoso, né? Você palestra sobre isso, né? Exato. A felicidade, afinal, o que é a felicidade? Eu queria que você explicasse sobre a ciência da felicidade, o que é, né? O que ela diferencia da visão popular e da visão mais filosófica, por exemplo? Essa é uma excelente pergunta e eu estou muito animada para começar falando disso, porque primeiro que ciência, eu acredito que ciência ela traz um outro aspecto para todos os temas que nós abordamos. Então, é diferente de eu falar, eu acho que isso me faz bem, e eu olhar um estudo, uma pesquisa científica e falar, olha, dados apontam que isso faz bem para parte dos seres humanos. Isso nos dá até uma chancela de que, nossa, eu vou testar isso pelo menos na minha vida. Então, é isso que eu amo dentro da ciência. E quando a gente junta com felicidade é ainda melhor. Claro. Ciência da felicidade é uma forma de estudar a felicidade humana através do olhar da ciência. Então, ao invés de eu olhar e falar, nossa, eu acho que estar na natureza, que eu vi que é um dos pilares do podcast desse momento, estar na natureza faz bem. Quando nós estamos na natureza, você sente que faz bem? Sim, exatamente. Eu também sinto. Só que a ciência da felicidade, ela traz, olha, dados apontam que estar na natureza aumenta o seu bem-estar subjetivo em tanta quantidade de %. Então, isso que é lindo da ciência da felicidade, isso que eu amo dentro da psicologia positiva, que é o campo dentro da psicologia que estuda a felicidade humana. E é muito interessante que você perguntou assim, Bianca, mas o que normalmente nós achamos, comumente falando, do que é felicidade? E é muito engraçado, porque nós tendemos muito a confundir felicidade com alegria. Isso, normalmente, é verdade. Não é? Normalmente nós falamos, nossa, eu estou tão feliz hoje, ou não é? Uhum. Alegria é uma emoção, né? Um sentimento, né? Exatamente. Segundo a ciência da felicidade, a alegria é vista como uma emoção. Então, eu estou alegre. Contudo, eu me considero uma pessoa feliz. E isso me dá abertura também para eu estou triste. Mas mesmo assim eu me considero uma pessoa feliz. Exatamente. Porque eu entendo que faz parte da vida humana. Então, felicidade, segundo a ciência, felicidade é um estado construído. Um estado de vida construído. Olha, gente, tá bom saber, né, que a gente pode construir esse estado. Exato. E, de fato, a gente precisa, né, Bianca? Porque a gente tem essa opção, né? Essa escolha, vamos dizer assim. Independente do caos ou do tipo de vida que você leve, você pode escolher ser feliz. É possível, dentro da ciência, então, comprovar que eu posso escolher ser feliz, independente do ambiente que eu esteja vivendo? Com toda certeza. Isso se chama que nós chamamos de uma habilidade para a felicidade. Existe um doutor, e eu vou falar muito rápido, porque eu sei que ciência demais é chato. Existe um doutor chamado... Mas é bom que você traz argumentos científicos, e aí as pessoas entendem que é possível. Exatamente. É muito interessante, porque existe um doutor neurocientista que se chama Dr. Richard Davidson. E ele foi estudar o cérebro humano. Na verdade, ele foi fazer uma palestra um dia em um evento com o Dalai Lama. E ele estudava depressão, ansiedade, dentre outros transtornos. E Dalai Lama, depois que viu a palestra dele, falou, nossa, doutor, brilhante o seu trabalho, parabéns. Só que eu fiquei pensando, por que ao invés de você estudar e trabalhar tanto o cérebro humano com um olhar de patologia, por que você não estuda o impacto da empatia no cérebro humano? Bacana. O impacto da meditação no cérebro humano, da generosidade, da resiliência. E aí ele teve um estalo. E ele começou a mudar toda a área de estudo e prática dele para isso. E ele começou a estudar nosso cérebro e ver, será que tem alguns padrões de comportamento, algumas habilidades que impactam diretamente conseguirmos ser mais felizes? E ele entendeu que existem 4. E um deles se chama
resiliência, que Olha, foi exatamente o adoro que você essa palavra. trouxe. Que foi o que você Muito trouxe bacana. agora. Porque a gente tem uma ideia que resiliência é algo que nós aguentamos tudo na nossa vida, a todo momento. Mas quando nós falamos de resiliência com base na ciência, não tem a ver com aguentar tudo, a todo momento, o tempo inteiro de todo mundo, e você ser um grande Exatamente, escudo. não é sobre isso, né? Exato. Exatamente. Resiliência tem... existe um conceito que eu amo, que ele fala assim, resiliência é florescer em meio ao caos. Bem isso, bacana. Faz parte... Nós estávamos conversando sobre isso aqui exatamente, antes. eu concordo, viu? Porque é exatamente. É você ir além daquele momento, do que está acontecendo com você. Né? É você escolher ir para frente de uma forma positiva, né, com a direção que você pode, sim, ser além daquele caos que você está vivendo. Isso, para mim, é resiliente, né? Exatamente. Bacana. E é uma habilidade que nós precisamos exercer em todas as nossas vidas. Nós estávamos agora, no maior congresso científico do mundo de psicologia positiva, ele acontece a cada 2 anos. Nós chegamos agora, semana passada, desse último então que tudo teve. Fresquinho aí, traz tudo pra fresco. cá. Exatamente, é tudo fresco. E um dos pontos, eu até fiz um post no LinkedIn hoje falando sobre isso, um dos pontos de conhecimento que ficou muito para mim é que uma das palestrantes, dos doutores que estavam palestrando, trouxe que a nossa natureza, nós tendemos sempre a buscar a nossa saúde mental, o nosso bem-estar e a nossa felicidade, a nossa natureza humana. E sempre que algum desafio acontece na nossa vida, passa aquele furacão, a nossa tendência é sermos como bambus. O bambu, Sim, quando passa um vento... Claro. Só que ele não quebra. Uhum. Isso se chama resiliência. Então, a Isso. resiliência pra gente é natural como seres humanos. Contudo, a gente tem como desenvolver mais ela um pouquinho. Mas, com certeza. Até porque tem pessoas que acabam cedendo um pouco mais, né? Isso. E aí acaba indo para um lado do negativismo, né? Do que não vai dar certo. E aí começam as outras consequências. Mas voltando a falar dos 4 itens que você disse, né? Você disse que era resiliência e qual mais? Das habilidades. Das habilidades. A primeira resiliência... Na verdade, seriam as habilidades da felicidade? Seria isso? Ele chamou de happiness skills, que Ótimo. em tradução Isso, literal são habilidades para a felicidade. Isso. Claro que tem muitas outras dimensões da felicidade humana, mas nesse estudo em específico ele traz que são 4. A primeira é a resiliência. Segunda, que eu amo, é mindfulness. Sim. Que é a atenção plena. Exato, né? que é a atenção plena em português, que a meditação, por exemplo, é uma das formas de exercermos o mindfulness, que ficou muito comum na pandemia. Que bom, que nos ajudou muito e para mim faz parte da minha vida. Exatamente, que é um espetáculo a meditação. Então, primeiro é mindfulness, primeiro resiliência, segundo mindfulness, terceiro é algo muito especial que pouquíssimas pessoas já ouviram falar, que chama savoring. Ah, é? Savoring, em inglês, a tradução literal significa saborear. E saborear, eu não sei se você já passou por algum momento assim, mas sabe aquele momento que você tá, por exemplo, com pessoas que você ama? Eu sei o que é isso. Exatamente, é como se você tivesse... É um estado de prazer, né? Isso. Que você está ali, que você está se deliciando com o momento. Gente, Exatamente. eu sempre falo isso. Mas bacana. Termine sua fala que eu tenho algo aí pra falar sobre esse ponto. E é exatamente isso. É como se, imagine que você está em um domingo, você reúne na sua casa as pessoas que você ama, e você, sabe, você vai ali pra cozinha, você olha pra todo mundo que está ali, e você fica assim, parado um pouquinho. Aí você começa a sentir alguma coisa que você não sabe dizer o que é. Você sente tão profundamente que até seus olhos começam a ficar marejados um pouco. Isso que você está sentindo, você começou com prazer, depois passou para alguma emoção positiva, e dessa emoção positiva você conseguiu estender o efeito dessa emoção positiva e chegou no savoring. Que legal. Savoring é você saborear, estender o efeito da emoção positiva no seu corpo. Nós praticamos savoring quando, por exemplo, nós estamos vendo um álbum de fotos da nossa infância e que são momentos maravilhosos que vivemos, aquelas fotos. Sim. E aí você vai lembrando qual a pessoa que está Com do seu certeza. lado. Isso é o savoring, por exemplo. Bacana. E qual seria o quarto? E o quarto é uma habilidade que é maravilhosa. Nós sentimos isso no nosso corpo, que se chama generosidade. Ah, bacana. Tinha Tem que ter, ser, né? tinha Tem que que ser, ter. exatamente. Que tá assim com a gratidão, né? Que eu acrescentaria também, né? Sim, a gratidão, ela é muito interessante, porque a resiliência é o último ponto. Aí nós, por exemplo, Bianca, como é que nós podemos desenvolver resiliência? A primeira dica que eu daria, sugestão, seria desenvolver o otimismo. Isso, porque bacana. o
otimismo Gosto. impacta enquanto gratidão nós conseguimos desenvolver e aplicar. Gratidão impacta enquanto resiliência nós conseguimos Sim, um aumentar. puxa o outro, então. É meio que Isso. né? Como é que se diz? Um ciclo que vai puxando. Exatamente. Muito bacana. Voltando ao que você falou sobre esse estado do prazer, que ao mesmo tempo é como se fosse um degustar, eu me sinto muitas vezes assim. E é maravilhoso você trazer isso dentro desse conceito da ciência da felicidade, porque, por exemplo, eu amo mar, amo praia, e muitas vezes eu já estive em momentos assim de estar sozinha com aquela música gostosa, sentir aquele vento em mim, assim, e indo pra praia, e na própria praia tá naquele estado, gente, maravilhoso, de mim mesma, sabe? De aproveitar o momento. Então é saborear mesmo o momento. Mas, assim, saborear o momento presente. Né? Cada detalhe, você sente, parece que mais cheiro, você sente o vento, é como se você ampliasse as suas percepções de forma positiva. Você chegou exatamente no ponto, porque o savoring ele só consegue acontecer se você estiver no momento presente. É uma condição para você conseguir saborear. É você estar no momento presente. Até no momento que eu estou vendo uma foto do passado que chama Sim. Savoring por reminiscência, que aí é você vai savoring pra no passado. memória, né? Mas até nesse momento eu preciso estar presente para conseguir acessar minha memória no passado. Isso é Então, bem por bacana. isso que quando a gente desenvolve com nossos clientes, é sempre primeiro mindfulness. Mindfulness é a base, porque aí eu treino meu cérebro para conseguir estar no momento presente e aí sim eu conseguir acessar isso, por exemplo. E engraçado, e já ouvi falar sobre isso, mas é uma questão do flow, né? Que é exatamente quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, e principalmente os artistas, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. Você está naquele estado ali, que é esse estado de presença, mas de gozo, de felicidade, que é muito além. Então, você está pintando uma arte, né? Você está ouvindo uma música ou compondo, fazendo alguma coisa assim. É um estado de flow, né? Também é bem parecido com o que você está falando. Sim, com certeza. É muito interessante, porque a ciência da felicidade e psicologia positiva é sobre nós, seres humanos. Então, é tudo conectado. E aí, quando nós vamos para flow faz parte da dimensão intelectual da felicidade humana, que nós chamamos. São 5 dimensões no total, segundo a teoria hoje muito utilizada, que chama a teoria do Spire. E a dimensão intelectual da felicidade humana, ela envolve alguns pontinhos. Um deles é o flow. E o flow é aquele estado que nós entramos que nós não vemos o tempo passar. Exatamente. Que você não perde a noção percebe. do tempo. Por exemplo, nós estamos aqui e eu perdi a noção do tempo, porque é algo que eu amo fazer. E o flow acontece... Ninguém consegue ficar sempre em flow. Exatamente, porque... ela tem momentânea, né? Exato, você tem momentos de flow no seu dia a dia e eles impactam diretamente o nosso estado construído de felicidade. Então é importante eu ter flow na minha vida, com certeza. Bianca, mas eu tô no meu trabalho e eu fico olhando o meu horário passar, eu acho que eu não tô vivendo flow. Ok, então a gente precisa olhar com mais carinho para isso. Exatamente. Porque pode ser que as suas habilidades não estejam alinhadas com o desafio que você está vivendo no seu trabalho. Porque o flow acontece quando você tem habilidades suficientes para lidar com aquele desafio que você tem. Se você tem muita habilidade e pouco desafio, você entra em estado de apatia. Exatamente. Mas se você tem muita habilidade e muito desafio, aí você entra em flow. E se você tem pouca habilidade e muito desafio, aí você entra em estado de ansiedade, de estresse, na verdade, né? De Isso. entrega, né? Que você tem que entregar. Exatamente. Bem interessante, Então, Bianca. o flow, ele acontece quando a gente consegue perder a noção do tempo. E não é assim, a mágica perder a noção do tempo. Não, vamos examinar direito. Por que você perdeu a noção do tempo? Vamos examinar o que exatamente você estava fazendo nisso. E aí fica até uma tarefa para casa, para todos que estão aqui. Gente, eu também sou professora, eu sou educadora, professora, então já vai tarefa Isso pra é casa. ótimo. Anota aí, gente. Exatamente, já anota o primeiro item, que é... Quando quando você viu que esqueceu do horário, você percebeu que o flow é como se fosse um transe, né? Você fica ali exatamente. e no final você... Nossa, já passou 1 hora. Quando chegar nesse momento, você fala assim, nossa, lembrei aqui do podcast, o que eu vou fazer? Vou anotar o que eu fiz exatamente nesse momento. O que estava presente nesse momento? Quais elementos estavam... Pra entender qual é, né, o motivo que te levou pra esse estado. Isso, Bacana. porque isso é um processo de autoconhecimento, de autoanálise. autoanálise. Que Isso é um ponto. acontece. E aí, são ferramentas que vai te trazendo pra essa tal felicidade, né? Porque é você se descobrir, né? Você vê que o autoconhecimento, gente, é incrível. Você tem que se conhecer pra entender esses pontos de estado de flow, né? De contentamento. Entender aquilo que te leva a realmente a se sentir mais pleno, a entregar mais aquilo que você sabe. Isso é bem interessante, né? Exatamente. E é muito interessante porque quando nós pensamos na felicidade, nós sempre pensamos naquilo etéreo. É. Eu quero ser
ser feliz, nossa, um dia É eu vou como ser se feliz. fosse um futuro que não vem nunca, ou tá demorando, sei lá. Gente, Não é um assim, futuro, não é sobre isso, né? Exato, é muito interessante isso, porque se você sempre esperar a felicidade, ela nunca vai chegar. Exatamente. E outra coisa, Bianca, a felicidade, veja se realmente você concorda comigo, ela é muito mais um estado, uma experiência, um estado, né? Um momento que você tá ali, do que você, como é que eu posso dizer? Do que você comprar algo. Porque tem pessoas que acabam colocando estados de felicidade, ou a palavra felicidade, o conceito, vamos dizer assim, em obter, né? É só você feliz quando eu obter tal coisa, quando eu tiver tal sonho. E, na verdade, não é bem isso, né? Você consegue explicar de uma forma mais clara como é que as pessoas podem se sentir mais felizes, não atrelada a ter, mas ser? Sim, com certeza. Tem vários pontos aí. É um ponto bem delicado, principalmente pelo fato de nós morarmos em um país subdesenvolvido. É muito diferente se nós estivéssemos tendo essa conversa em um país que as pessoas não precisam lutar para sobreviver, Sim, que verdade. são países nórdicos, por exemplo, que sempre estão no topo do ranking da felicidade mundial. Aí é uma conversa muito diferente. Mas no momento em que o governo e as políticas públicas não dão para a sociedade o que é necessário para sobreviver, nós temos uma mudança totalmente de objetivos sociais. Então, hoje, no Brasil, nosso objetivo social é sobrevivermos e fazermos dinheiro e reservas financeiras. É muito difícil conseguirmos, dependendo de lugares e posições sociais, irmos para outros lugares de, eu vou só focar no meu propósito. É meu propósito sempre ligado ao meu financeiro. É sempre. Qualquer forma que nós formos fazer. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto é dinheiro. E aí envolvem várias crenças que talvez cada um que esteja aqui sinta e perceba. Enfim, o meu convite é que você receba em casa, eu no trabalho de qualquer forma, que você receba e perceba qual é a sua visão sobre isso. Mas dinheiro, segundo estudos e pesquisas científicas, ele impacta no nosso bem-estar. Só que ele impacta como? Não é o dinheiro, mas sim é o que eu faço com ele. Exatamente. Porque percebam que eu posso ganhar dinheiro, mas eu posso gastar o meu dinheiro em coisas, em carros, por exemplo, em roupas, em outras coisas, sendo que eu já tenho o meu básico. Então eu estou gastando em coisas supérfluas que me dão prazer. Essas coisas, e aí eu acho que esse é o grande ponto de diferença, elas nos dão prazer. Elas não trazem felicidade. Prazer... Sim, pra não misturar, né? Isso, prazer é tão rápido no nosso corpo que nem é considerado emoção. Prazer, da mesma forma que vem rápido, ele vai rápido. Então, qual é o ponto? Eu compro uma roupa hoje, eu vou me sentir linda na hora que eu tô vestindo a roupa. Nossa, que linda! Eu estou muito alegre, eu sinto uma emoção positiva. Só que, da mesma forma que eu sinto isso, perceba que, às vezes, é tão rápido que eu chego em casa, esqueço da etiqueta, esqueço da roupa. Às vezes, a roupa fica lá 1 ou 2 dias. Exatamente. Por quê? Porque o prazer, ele vem e vai. E isso, por si só, é muito vazio. Ele não completa um estado construído de felicidade. É muito raso, né? Não tem uma profundidade. Isso. O prazer é importante para nossa vida. Comer uma comida que você ama é importante. Você sair com os amigos para ter um momento bom é importante. Isso tudo você precisa viver. Só que isso não sustenta a felicidade. Esse é o grande ponto. Só que o grande desafio é que, socialmente falando, nos enganaram. Porque falaram pra gente, desde pequenos, que se você comer um hambúrguer específico, eu não vou citar a marca, você vai ser feliz. Se você comer um donut, você vai ser feliz. As marcas entenderam que felicidade vende, porque todos nós queremos ser felizes. Exatamente. E aí o que acontece é que você vai comprar algo achando que isso vai te trazer felicidade, mas isso vai te trazer prazer, o que é muito bom, só que isso por si só não sustenta. Nós precisamos alinhar isso com outras coisas na nossa vida. Por exemplo, termos uma rede de apoio. Pessoas que nós podemos contar. Isso é um dos preditores principais para a felicidade humana. Nós termos estado de flow, vivermos em relação ao nosso propósito, conectados com o nosso propósito, entendermos nossos talentos, nossas forças, virtudes, como diria Aristóteles. Nós entendermos, por exemplo, que nós precisamos ter uma autocompaixão, que é o relacionamento positivo comigo, para conseguir sustentar relacionamento positivo muito com bom. outros. Primeiro tem isso, né? Não adianta eu Exato. falar só ser doadora, que é importante ser, que eu acho que também está atrelado à felicidade, mas não esquecer que você também tem que se doar, você também tem que se olhar.
Porque você tem que estar nutrida, né, para poder doar. E essa nutrição também de felicidade. Então, logo quando eu tenho felicidade, eu consigo até estender mais e até trazer como é que eu posso dizer, dentro disso embutido, uma inspiração, algo que vai trazer para aquela pessoa até algo maior do que aquela minha ação que eu estou fazendo, né? Exatamente. E é muito interessante porque tem um ditado popular que chama assim: eu só consigo dar o que eu tenho. Exatamente. Aquilo que o coração tá cheio, né? Exato. E nós nunca pensamos direito sobre esse ditado, nós só falamos, eu só consigo dar o que eu tenho. Achando que se eu sou um ser humano bom, eu tenho pra dar. Se eu não sou, eu não tô. Mas aí a pergunta é, quantos de vocês que estão assistindo a gente agora se consideram pessoas boas? Pessoas boas, o que são pessoas boas? Pessoas que têm valores, pessoas que fazem um bem para as pessoas ao redor, que dão o seu máximo no seu dia a dia, da sua forma, sabe? Que cuidam das pessoas. São seres humanos que vocês se consideram bons. Quantos de vocês? Ok. Agora, quantos de vocês estão se sentindo exaustos que estão aqui? Eu imagino que a maioria de vocês tenha respondido que estão se sentindo exaustos. Então, não adianta eu ter algo muito bom para entregar para o mundo, para as pessoas ao meu redor, para as pessoas que eu amo, se eu estou me sentindo exausta constantemente. Se eu não cuido de mim, se eu não cuido da minha energia, eu estou falando de vitalidade, da minha energia bacana. Física, mental, saúde mental, emocional, tudo sim. isso. Esse ponto é muito importante que você trouxe, viu? Porque a energia é um estado também, quer dizer, todos nós somos energia, né? A gente encontra energia o tempo inteiro, mas vamos falar de uma energia de uma forma mais positiva, como você acabou de trazer. Então, quando eu estou energicamente bem, né, que é esse estado de estar bem, eu fico mais animada, né? Logo, minha construção, os hormônios, né, acaba me produzindo mais esse estado enérgico que de produtividade. Que aí eu acho que é um caminho também para me sentir mais feliz, né? Porque as pessoas que se sentem infelizes, normalmente elas não têm energia, elas não se sentem capazes, elas reclamam mais. Não é isso, Bianca? Então, assim, quando eu tenho normalmente uma energia positiva, vamos falar assim, um estado de energia para cima, né, de vibração boa, alta, eu tenho a tendência a ser mais produtivo, a ser mais doadora, né, a contribuir, também me cuidar. Né? Tem a ver isso ou não? Eu estou falando isso, uma coisa que eu só acho. Com certeza. Lembra que eu falei no início que o bom da ciência da felicidade é que ela traz muitas coisas que nós sentimos já. E eu acredito que o que você trouxe faz parte disso. Quando eu penso nisso, eu penso em um termo específico que chama viés de negatividade. Sim. Todos os seres humanos, nós temos o viés da negatividade do nosso cérebro. Então, nós tendemos sempre a olhar as coisas pelo lado negativo. É nosso, pelos nossos ancestrais. De uma certa defesa, talvez, também, né? Por uma forma de sobrevivência. Exatamente. Então, se você ouve um barulho, você não vai pensar que é uma borboleta. Exatamente. O medo também é bom, né? Que ele acaba nos ajudando, de certa forma. Exatamente. O grande ponto é que, antigamente, há muitos anos atrás, nossos ancestrais, os homens da caverna, as mulheres das cavernas, eles precisavam disso para sobreviver. Porque saíam para caçar, faziam tudo isso. Contudo, hoje, nós precisamos disso. Só que não da forma intensa como era daquela vez, antigamente, naqueles tempos. Sim. Então, o grande ponto é que hoje, esse viés da negatividade, muitas vezes, é um obstáculo para a nossa aprendizagem, para nossas relações com outras pessoas. Então, nós tendemos sempre a olhar as coisas pelo lado negativo. Imagine, você que está assistindo a gente, você teve uma apresentação que você teve que fazer no trabalho. Nessa apresentação, era muito importante para você que você fez no trabalho. E aí, essa apresentação, quando você terminou, você tinha 10 colegas de trabalho assistindo. 9 colegas vieram para você e elogiaram a sua apresentação. Falaram que foi maravilhosa, que você foi muito bem, que foi um espetáculo. E aí você, nossa, que legal, maravilha, que bom. Para mim era muito importante. Só que teve um colega de trabalho que chegou para você e falou: olha, foi muito bom, parabéns, eu vi o quanto você se esforçou, mas tem alguns pontos que eu acredito que poderiam melhorar. Esse ponto eu faria diferente, poderia melhorar e tal. Quando você vai para casa, André, me conta. É incrível, né? Eu sei o que fica na nossa cabeça? Eu sei o que é isso. É a parte crítica, é a parte que você quer
É verdade, a gente se cobra muito. E tem perfis, então, que é mais ainda, né? Isso, quando você não trabalha conscientemente esse viés de negatividade do cérebro, isso é verdade, pra ser de uma forma equilibrada pra você. E a questão que traz aí também, que é muito interessante, eu tô falando até porque eu aprendi, eu sou assim vamos dizer assim, um case, que é você aprender a receber o feedback negativo e olhar pra eles de uma forma que você pode melhorar. E tá tudo bem se for negativo, entende? Na verdade, é até bom você ver, porque você consegue consertar e ser melhor lá na frente, né? Então a gente não tem que ficar olhando isso, porque a gente traz pra cá, né? Parece que o corpo aí já tem um sentimento, né? O corpo já fica tenso, você já dá aquela angústia. Então muitas pessoas não sabem lidar bem com a questão do feedback negativo, ou até mesmo fica muito aquém, muito esperando análise da outra pessoa. Então quem tá muito ali, sempre esperando ser avaliado, como é que é a palavra, meu Deus? Validado por outra pessoa, aí sim tem uma tendência muito maior de se sentir frustrado e negativo, né? Exatamente, que é a grande diferença entre autocompaixão e autoestima, por exemplo. Exatamente. A autoestima, ela está ligada a como as outras pessoas me veem. Então, a minha autoestima, ela varia de acordo com as outras pessoas. Então, pode ser que um dia minha autoestima esteja muito boa, porque nós utilizamos o termo de uma outra forma. Sim. Cientificamente falando, autoestima está ligada a... Hoje uma pessoa me elogiou, nossa, minha autoestima levantou. Amanhã uma pessoa falou algo pra mim que me machucou, minha autoestima associada sempre ao outro. Sempre a forma como o outro te vê. Sim. A autocompaixão não. A autocompaixão é como eu me vejo. Sim, sim. Então a autocompaixão, ela é mais firme, ela não é tão volátil. A autocompaixão é o que é mais indicado para nós desenvolvermos. Bacana. Porque uma vez que eu desenvolvo esse olhar caridoso, carinhoso comigo, esse olhar que, como eu olho meu melhor amigo, um grande amigo meu, grande amiga minha que eu tenho, eu olho com olhar de compaixão, com olhar de amor, de Às vezes carinho. a gente olha para o outro e não pra gente dessa forma, né? Exatamente. E a autocompaixão nada mais é do que a compaixão que eu olho para esse meu melhor amigo, com esse olhar de amor e de carinho, mas voltada para mim. Eu que trabalho com autoconhecimento e transformação pessoal, eu sempre trago isso. A gente tem sempre o lado luz e o lado sombra, gente. Isso aí tá tudo bem, né? E o que você tem que fazer com aquele lado que você tem que ainda ser trabalhado? Olha para ele. De repente, aquele que você tem tanto medo, que você acha que é um monstro, quando você começa a olhar, ele pode se tornar uma força depois. Porque é trabalhando o lado que você está ali fraco, precisa desenvolver, que você não vai mais ficar preso a isso. Porque quando pessoas que não olham, ou têm medo, ou simplesmente querem fugir, não encaram esse lado, vamos dizer assim, que precisa ser desenvolvido, né? As fraquezas, é pior. Então, quanto mais eu olho para as fraquezas e trabalho, olha, agora eu não estou pronta para isso. Mas eu sei que se eu trabalhar esse estado, sei lá, de sempre ser, sei lá, violenta, né? Como é que é a palavra, meu Deus? Agressiva, mas tem uma palavra reativa. De sempre ser reativa, eu sei que eu não vou hoje, né, parar de ser reativa, mas se eu começar a trabalhar isso aos poucos, eu sei que eu vou melhorar. Né? Eu vou começar a trabalhar, a mudar os hábitos, ressignificar e ter um comportamento diferente. Então a gente tem que entender que tem coisas que a gente precisa de tempo. Né, pra gente poder não desistir da gente. Eu sou assim, eu tenho um monte de defeito. Não, você tem um monte de qualidade. Olha para as suas qualidades para te levantar, para te dar essa força que você acabou de falar, que é essa autoaceitação, né, que é essa forma de se olhar. E depois você vai cuidando aos poucos daquilo que você acha que você pode melhorar. E todo mundo pode melhorar. Isso que é maravilhoso, né? E eu acho que quando você entra nessa balança de olhar os dois lados, aceitar e tá tudo bem que você tem esse lado negativo, você começa a ficar mais leve. E aí eu acho que a questão da felicidade, né, de você realmente estar mais aberto para a parte mais otimista da vida, acontece. Porque aí eu digo, não, eu posso sim melhorar isso. É possível eu me transformar. É possível lá na frente as coisas darem certo para mim. Porque aí eu começo a trabalhar uma outra forma de ver, né? O lado cheio do copo e não o lado vazio. Não sei se você me entende. Sim, com certeza. E a neurociência, ela traz uma descoberta que é muito interessante, exatamente isso que você trouxe, que chama neuroplasticidade. Sim, exatamente. Que é a capacidade do nosso cérebro de aprender novas coisas até o final das nossas vidas. Então, claro que a neuroplasticidade não faz milagres, mas é muito... Por exemplo, na psicologia positiva... se traz muito que é muito importante nós treinarmos o nosso olhar para as nossas virtudes. Ótimo. Então, o que eu tenho de melhor? O que eu faço de melhor? Quais são as minhas habilidades, os meus talentos? O que eu tenho de melhor para oferecer? Né? Isso, suas forças.
E os nossos pontos fracos, que foi exatamente o que você trouxe, nós conseguimos gerenciá-los. Gerenciá-los, exatamente. Então, talvez se eu tenho, por exemplo, se eu sou muito reativa, talvez eu não vá ser na minha vida a pessoa mais doce do mundo, a pessoa mais amável. Talvez não seja, mas eu posso gerenciar para que isso não me atrapalhe. Exatamente. Para que eu desenvolva, entenda a causa disso e que isso não me Veja as atrapalhe. consequências, mas você pode, com o tempo, mudar comportamentos. Você já sabe qual o gatilho que te faz ser assim. Então, é só olhar e transformar isso com o tempo, né? Mas, sem dúvida, precisa ter essa consciência. Com toda certeza. Bacana. Agora, uma coisa interessante que você falou mais cedo sobre o dinheiro, tem algumas pessoas que falam dinheiro não traz felicidade. Né? E, de fato, né, se a gente olhar, ele, na verdade, ajuda. Mas a questão hoje, você também trouxe a questão do Brasil e a situação. A felicidade, ela está aliada a uma questão de primeiro ser atendida as necessidades básicas, né, Bianca? Se eu tenho as minhas necessidades, porque é difícil você estar falando de pessoas, né, que realmente não têm acesso a muitas coisas, principalmente as suas primeiras necessidades, que são as necessidades básicas, ela tem um estado de felicidade. O que você me diz em relação à ciência sobre isso? Realmente tem a ver isso? Eu posso ser feliz, de fato, numa situação sem estar sendo atendidas as minhas necessidades básicas? É possível? Felicidade, nesse caso, normalmente nós falamos que felicidade para alguém que não está tendo necessidades básicas atendidas é ter suas necessidades básicas atendidas. É isso. Essa é a prioridade. Exato. Essa é sempre a prioridade, porque nós temos corpos e nossos corpos precisam que sejam atendidas as necessidades como comer, como se sentir seguro e outras coisas. Além disso, nós precisamos de algumas necessidades, como, por exemplo, é muito difícil eu não ter um certo tipo de ansiedade, de estresse, de alguma emoção negativa, se eu não sei como eu vou pagar a luz, que já está atrasada 4 meses na minha casa, eu vou ficar sem luz, por exemplo. É muito difícil isso. E é interessante, porque como nós vivemos hoje no Brasil, nós sempre, quando vamos para congressos científicos em outros países, eu sempre estou observando isso, porque é muito diferente a realidade de outros países. Com certeza, imagino. Então, eu sempre pergunto para todos os meus professores que eu tenho acesso, um privilégio, claro, social, ter acesso a esse tipo de conhecimento, e é o que a gente faz, traduzir a ciência para a prática dentro da The Happiness Society, que é a nossa empresa. Então, eu sempre pergunto isso, e eu sempre trago de todas as interpretações que a primeira parte é a necessidade básica 100%. Então, é primeiro isso. Depois disso, a gente fala assim, que tem alguns estudos. Quando a gente fala de dinheiro, tem alguns estudos. Ainda não é algo que é unânime, esse pensamento. Mas o que eu mais vou na linha de pensamento é que o dinheiro, ele impacta a nossa felicidade até certo ponto. Que certo ponto é esse? É o ponto de que eu tenho uma reserva financeira, eu consigo viajar para alguns outros lugares com minha família, no mínimo uma vez por ano. Eu não tenho receio se eu vou pagar as contas ou não. Então, é esse conforto. Até esse conforto, o dinheiro tem uma relação direta com a felicidade. E exponencial. Sim. Depois disso, o quanto que eu aumento o meu ganho e o nível que minha felicidade aumenta não é diretamente tão forte proporcionalmente como antes. Sim, sim. Então, chega em um lugar em que você... Ok, isso aqui é muito importante, mas e aí, o que mais? O que a vida é mais? Exatamente. E isso lembra muito algumas falas e, né, histórias que a gente já ouviu de milionários que chegaram ao fim da vida, né, e não se sentem felizes, e tem muitas histórias assim, né? Então, assim, não é o fato de você ter não muito dinheiro, né? Claro que tem aquele ponto que é importante que você trouxe, que sim, as necessidades básicas sendo atendidas, isso tem uma influência, né? Porque é o que o ser humano precisa, pelo menos, né? Porque não existe você estar ali falando que você está feliz e com, sei lá, não tendo dinheiro para pagar um hospital, né? As suas contas. Aí, de fato, vem muito mais angústia do que felicidade, né? Mas é uma realidade, infelizmente, vamos dizer assim, da nossa situação hoje, principalmente no Brasil. Mas, assim, vamos trazer um lado bom. Essas pessoas, elas podem também sentir momentos felizes, né? Mesmo que elas tenham aí esse quadro de realidade, elas podem sentir, mas quais seriam as possibilidades das pessoas se sentirem, mesmo aquela que não tem muito dinheiro, em buscar essa felicidade, que todo mundo quer essa felicidade? Seria, assim, seus momentos de prazer com a família, porque eu acho que relacionamento, eu vejo assim, acredito que você também deve trazer isso, é um ponto-chave para a felicidade. Independente de dinheiro, as suas relações,
relações, elas trazem esse estado, né, Bianca? Então, como é que as pessoas podem se sentir mais felizes, sem depender tanto do dinheiro? Essa é uma ótima pergunta. E, na verdade, para ser muito sincera, quando é muito interessante, porque todas as ferramentas e intervenções científicas trazidas pela felicidade não envolvem o dinheiro. Não envolvem você comprar nenhum alguma elemento coisa. tem o dinheiro. Não envolve comprar alguma coisa, não envolve quando você comprar o carro vai ter. Não envolve isso. É muito mais sobre como eu escolho viver. Interessante. E o dinheiro, ele é parte disso. É uma ferramenta para isso. Então, é muito mais como é que eu escolho ver, como é que eu acordo, como é que é a minha rotina todo dia, como é o lugar que eu moro. Por exemplo, tem pessoas que o dia inteiro trabalham em lugares que são totalmente fechados, não tem uma janela. Já pesquisas apontam que você ter contato com luz do sol e acompanhar a luz solar durante o dia, ele impacta diretamente no seu bem-estar, por causa do seu ciclo do seu corpo de 24 horas. Exatamente. É um pequeno detalhe. Outro detalhe, quando você acorda, você pega... A primeira coisa que você faz é pegar o celular, por exemplo. Isso daí impacta diretamente na sua dopamina, em hormônios, na sua serotonina, em hormônios que impactam diretamente a sua felicidade. Então, são pequenas... Eu sempre costumo falar, e todo mundo que me conhece, é muito engraçado, sabe desse termo, chama pequenas grandes coisas. É literalmente sobre pequenas grandes coisas. É sobre você escolher aprofundar uma relação que para você é uma relação importante. Por exemplo, quantos pais e mães desejam ter uma relação melhor com os filhos e não fazem esse processo? Às vezes é simplesmente mudar a forma como você pergunta para ele como é que essa pessoa está. É verdade. Você foi buscar seu filho na escola e aí você está no carro e aí você está no celular resolvendo várias coisas e aí você pergunta: e aí, filho, como é que foi a escola? E aí pronto. Será que seu filho realmente se sente à vontade de falar para você como é que foi a escola? Ele se sente ouvido ali? E se você mudasse essa pergunta para: filho, conta para a mamãe, como é que foi de verdade a sua escola? Isso é uma técnica... muda muito, verdade. Exatamente. Isso é uma técnica que muda completamente, porque você se mostra: eu quero te ouvir. E aí eu consigo aprofundar essa relação, que para mim já é importante. Faz parte de pessoas que eu amo, pessoas que eu acredito são parte da minha rede de apoio. Rede de apoio são pessoas que eu posso contar, que eu acredito que se eu tiver tido um problema ontem, 3 da manhã na minha casa, quem é que eu ligaria? Essas pessoas são o que a gente chama de rede de apoio dentro da psicologia positiva. E essas pessoas são os preditores número 1 da nossa felicidade. O que quer dizer isso? O ponto que mais impacta a nossa felicidade humana são relacionamentos. Ótimo. Então, são pessoas de confiança, pessoas que eu tenho mais, vamos dizer assim, afinidades também, é isso? Eu diria que a confiança é a base para eu ter relações profundas. Sim. Afinidade... Porque o que eu sinto hoje? Eu sinto que nós estamos vendo uma grande epidemia de relações de solidão. Sim, verdade. É outro ponto que eu quero te perguntar também. Exato. As pessoas hoje se sentem muito sozinhas. Isso. Se você perguntar para alguém, ela conhece várias pessoas, ela sai com várias pessoas finais de semana. Mas ainda assim, existe uma solidão, né? Existe uma solidão. Por que existe essa solidão? Porque eu sinto, eu saio com meus amigos, eu sento numa mesa, eu falo sobre tudo, menos olhar no olho do meu amigo, que eu tanto amo e que para mim é importante, perguntar: como é que você está? Me conta sobre a sua vida, me conta sobre os seus desafios. E aprofundar nisso. O grande ponto é que o que acontece? Eu sinto, aí na hora que eu falo como é que eu estou, a outra pessoa fala assim, eu falo assim: nossa, eu tô vivendo um desafio tão grande lá na minha casa. Aí a pessoa fala: amiga? Eu falei: nossa, tem sido muito difícil. Aí a pessoa: nossa, eu também. Tá sendo muito desafiador. Aí a pessoa começa a contar a história dela. Exato. E aí fica uma competição de quem é que tá vivendo algo pior. Sim. Ao invés de eu conseguir aprofundar naquilo, de falar assim: me conta, o que você está vivendo? Gostaria muito de saber disso. Isso acontece, assim, constantemente em todos os lugares que nós vamos. É o grande ponto. Sempre quando eu trabalho felicidade, todas as empresas que nós atendemos, a base sempre são relacionamentos. São relações. Eu preciso conseguir desenvolver uma relação genuína com pessoas, senão eu vou viver, de fato, na solidão. Um ponto assim, importante também: relacionamento amoroso, né?
isso também é um ponto importante, né? Você ter relações que você, claro, você trouxe a confiança, que para mim também é super importante. As pessoas que você tem uma conexão, né, de entrega, de fato de saber que você pode contar, eu acho que também isso é muito importante, né? As pessoas são mais felizes, isso acho que eu já li em algum lugar, que as pessoas se sentem mais felizes quando ela sabe que ela está indo para casa e tem alguém esperando por ela. Isso, de fato, é realmente uma comprovação também científica. Você ter alguém, ter uma relação, vamos dizer assim, uma relação, né, segura, né? Uma relação que você sabe que de fato quer seu bem, isso é importante para a felicidade? Isso que eu ia dizer, depende da relação. Porque estudos apontam que, dependendo da relação que você tem, se é uma relação que você se sente apoiado, que você sente que é um companheirismo, se você sente um campo de vulnerabilidade, de abertura, de conexão genuína com essa pessoa. De troca, né? De troca, de que você pode ser você. O que quer dizer você pode ser você? É você por inteiro. Não é só a sua luz, é o que você tem de melhor, a sua parte boa. É você olhar e estar vivendo um grande desafio na sua vida e saber que aquela pessoa te olhou no fundo do poço, viu a sua maior sombra e pegou sua mão e falou: eu estou te vendo por inteiro e ainda assim eu escolho caminhar com você. Se você consegue construir uma relação dessa, enquanto um casamento, uma união estável, um companheiro ou uma companheira na sua vida, sim, a resposta é sim. Impacta diretamente. Inclusive, estudos apontam a relação disso com quantos anos a mais nós vivemos, com a longevidade. Contudo, o contrário também é. Também então, existe. Se eu tenho um casamento ou uma união em que eu não me sinto apoiada, que eu me sinto sozinha, que eu tenho brigas constantes e conflitos constantes, é melhor que eu não esteja junto nessa relação, porque é pior para mim. Exatamente. As relações que realmente, né, nos colocam para baixo, narcisistas e tal, elas só fazem com que eu me sinta mais em perigo, né? É realmente uma briga muito grande comigo mesma, com o outro, né, com o ambiente onde eu estou. Aí é muito mais difícil, né? Me deixa mais adrenalizada do que no estado de felicidade, né? Exato. Imagine você achar que você está em perigo. Isso ativa no nosso corpo o que nós chamamos de amígdala. Isso. A amígdala, ela corra, né? Fuja ou reaja. Paralisa. Então você corre, paralisa ou luta. Isso daí te coloca em uma posição constante de luta na sua vida. E isso daí gera um grande hormônio que nós chamamos de cortisol. Exatamente. Cortisol é ligado a estresse. Então, se você está vivendo uma relação que você fica pisando em ovos a todo momento, você se sente diminuída, você não pode ser você, você começa a toda hora ficar em estado de alerta. Exatamente. E o que te pode gerar mais ansiedade. Ou você é muito criticado etc. o tempo inteiro, né? Que a pessoa te põe para baixo, realmente é complicado. Exatamente. Isso atrapalha demais a felicidade, né? A questão de felicidade também tem a ver com a genética. É possível, né? Isso a ciência também comprova. Uma família feliz, né? Uma situação já herdada também pela essa parte genética? Isso é muito interessante, porque antigamente existia uma teoria que falava que parte da nossa felicidade era definida pela genética, uma grande porcentagem. Contudo, hoje não se sabe se é ou se não é. Ainda estamos estudando se existe. Claro que existe um impacto, mas acredita-se que não é tão grande como se achava antigamente, por causa da neuroplasticidade, pelo que nós podemos construir como seres humanos. Agora, o que nós temos são predisposições. Predisposições, com certeza. A epigenética fala muito isso, né? Exato. Por exemplo, nós temos predisposições a ter ansiedade, a ter depressão. Isso, depressão, né? Exato. Se eu sei que isso existe, o que eu vou fazer? Trabalhar ainda mais de forma consciente todas essas pequenas, grandes coisas na minha vida. Por exemplo, eu pessoalmente tive depressão quando eu tinha 20 anos. Foi o grande ponto na minha vida que eu vivi meu vazio existencial. Eu vivi a depressão pelo vazio existencial. E quando eu vivi isso, eu fui entender, nossa, por que será que eu tive depressão assim? Pelo meu vazio existencial, e eu também tinha um fator genético, que muitas pessoas na minha família tiveram. Mas você estava consciente que você já tinha isso ou não? Que eu Esse tinha fator isso genético? Quando eu tive depressão. Antes eu não tinha pensado nisso. Exato, eu não trabalhei de forma preventiva, porque eu não conheço as ferramentas que eu conheço hoje. Se eu conhecesse, teria sido maravilhoso. Mas teria sido, eu diria, de menos desafiador. Mas eu não conhecia. Então, eu trabalhei de uma forma paliativa e não preventiva. Sim. Eu trabalhei depois. Só que o grande ponto é, tem uma ferramenta muito interessante, que quando eu vivi a depressão, eu fiquei 2 anos para me curar da depressão.
E eu me curei com acompanhamento psicológico, que foi maravilhoso. Nossa, gratidão pela minha psicóloga na época, psicanalista. Foi um espetáculo o trabalho que ela fez, que me acompanha até hoje. E, contudo, teve uma ferramenta específica, que é uma intervenção científica, que eu comecei a fazer na minha vida desde lá. Porque eu senti que quando eu vivi a depressão, não sei se você já conhece alguém que já viveu, ou se alguém daqui já viveu ou está vivendo, mas depressão é algo muito desafiador, porque você começa a ver o mundo apenas preto e branco. Não tem cores, Exatamente. Não tem arco-íris, são preto e branco. E quando você passa por esse mundo preto e branco, o nosso viés da negatividade do cérebro, ele fica inflamado, ele desenvolve ainda mais, ele fica ainda mais forte, porque nós precisamos nos proteger. Então fica muito forte. E aí o que eu entendi? Eu entendi que o meu estava muito forte, eu precisava alterar isso na minha vida. E eu comecei a fazer essa intervenção científica, que em todos os nossos treinamentos de programas de desenvolvimento de líderes, etc., nós trazemos, chama Three Blessings, em inglês, e em português chama 3 Bênçãos, ou mais conhecido como Diário da Gratidão. Sim, maravilhoso. Então, todos os dias, inclusive segunda tarefa lá na casa, para todo mundo. Você então quer saber aí a arte da felicidade, uma delas aí, quais são as ferramentas? Exato. A segunda intervenção, o segundo ponto para casa todos os dias antes de dormir, você compra um caderninho. Esse é bem usado. Isso, exato. Você compra um caderninho e deixa do seu lado na cama. E aí, todos os dias antes de dormir, você escreve 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Só que aí vai uma pegadinha, porque normalmente as pessoas só escrevem as 3 coisas boas. Só que na intervenção científica precisa ter algo a mais para ela ter o efeito, que é 3 coisas boas que aconteceram no seu dia e do ladinho você escreve como eu contribuí para que elas acontecessem. Bacana. Por exemplo, no final do meu dia hoje, vou escrever: eu me sinto grata por eu ter ido hoje ao podcast, estar com a Andréia, por exemplo, aqui. Essa é algo que eu vou escrever. Do ladinho eu falo: como é que eu contribuí para que isso acontecesse? Eu contribuí aceitando o convite e estando 100% presente aqui nesse momento. Isso fazendo todos os dias, eu começo a treinar o meu cérebro, a diminuir o viés da negatividade e treinar para o otimismo, que impacta na gratidão, que impacta no meu nível de resiliência. Exatamente. A gratidão é um estado maravilhoso, né? Então, ela vai trabalhar realmente na questão interna, né? De toda... Ela vai usar os hormônios da felicidade, ele começa a vir, né? O estado de gratidão te deixa muito mais ampliado, você percebe melhor o mundo que você está vivendo de uma forma mais positiva. E realmente tem que ser essa construção aos poucos, né? Tanto que você trouxe a meditação também e o Diário da Gratidão ajuda muito, porque esse é o momento que você está ali, vamos dizer assim, tanto terminando o dia, como você colocou agora, né, no final do dia, quanto amanhecer também. Então você vai dormir trabalhando sua mentalidade, o seu estado de gratidão, né, vendo aquilo que você fez, e no outro dia, quando você acorda, agradecer também para aquele novo dia e pensar em coisas boas, né, projetar um dia maravilhoso. O estado de visualização também deve contribuir muito, né, pelo menos eu uso como ferramenta também nos meus trabalhos, né, você visualizar ali aquele dia sendo positivo, as coisas acontecendo de forma positiva também, né? Com certeza. Isso nós trabalhamos normalmente na visualização porque é muito interessante, porque o nosso cérebro ele não sabe o que é real e o que não é real. O que não é real. Então, quando eu visualizo algo, eu estou criando o que eu vou Exatamente. viver, Você cria seus sentimentos, todo o seu corpo ele se movimenta, né, para esse estado que você está vivendo, tanto negativo quanto positivo. Exato. E daí, gente, as músicas também contribuem muito para te levar nessa frequência e você conseguir visualizar e estar dentro dessa emoção, né? Que é muito importante quando você traz emoção. A força é muito maior para te levar para aquela busca daquele algo, daquele sentido. E aproveitando isso, trazendo o que você trouxe aí, aquela crise existencial, às vezes acontece também porque você não tem um sentido, né? Um porquê, né? E quando a gente olha, a gente tem um porquê, a gente de fato alimenta mais a felicidade, o otimismo, né? Porque a gente tem um propósito. É muito importante a gente trabalhar essa questão do porquê, do propósito, né? Com certeza. O propósito, ele faz parte da dimensão espiritual da felicidade humana. O propósito, ele impacta diretamente, por exemplo, no meu nível de resiliência. Se eu tenho mais propósito, eu tenho mais resiliência. Eu tenho uma alavanca que me impulsiona quando eu estou no fundo do poço. Você não desiste no primeiro impacto, no primeiro
obstáculo, né? Isso, exatamente. Propósito é muito interessante, porque os dados são um espetáculo em relação ao propósito. Propósito impacta na minha longevidade, impacta no nível do meu sistema imunológico, em doenças crônicas, o quanto que eu consigo ou não desenvolver doenças crônicas. Propósito impacta em resiliência, impacta em autocompaixão. Propósito, ele impacta, enfim, em muitos pontos que impactam na felicidade como um todo. Muito bom, muito bom. Falando um pouco de felicidade em relação ao trabalho, tá? Esse movimento, porque a gente conhece aí o estado do burnout, né? Que é um excesso, né? Justamente de trabalho, de dedicação, o corpo já está exausto, a mente exausta. E esse estado é mais difícil você ter felicidade, você gostar daquilo que você faz, né, Bianca? Então, assim, existe hoje, você disse que trabalha com empresas também, você percebe que tem hoje, a maioria das pessoas estão muito mais reclamando, são insatisfeitas com o seu trabalho, ou não? Como é que é isso? Eu vejo também que tem um movimento de algumas empresas mais humanistas também, trazendo ambientes, né? Trazendo um pouco a escuta ativa para poder ouvir mais os seus funcionários. E com isso muda um pouco essa dinâmica de, em vez de reclamação e de infelicidade para felicidade. Existe hoje, realmente, dentro do seu trabalho, esse movimento assim, para trazer mais felicidade para as pessoas dentro de empresa? Sim, com certeza. É o que a gente chama de felicidade organizacional. É desenvolver uma cultura de ciência da felicidade dentro da empresa. Nós fazemos isso há alguns anos com muitas empresas. Inclusive, lá na Austrália, nós apresentamos 2 cases de clientes que nós implantamos a cultura de felicidade aqui no Brasil. Em suas empresas, tiveram resultados maravilhosos aqui com os colaboradores. Quando nós falamos de ciência da felicidade na organização, nós temos 2 vetores importantes. A atuação da empresa e a atuação dos colaboradores. Não adianta não fazer a sua parte, o outro também não fazer. É a junção dos 2. Então, quando nós falamos de colaboradores, começa sempre pela liderança. Então, quem tem posições de liderança são grandes chaves dentro da organização. Motiva, né? É o que inspira, né? Estudos apontam que cerca de 70 pessoas costumam sair das empresas por causa dos seus chefes. Exatamente. Então, isso é muito interessante. Então, é uma relação em que colaboradores precisam fazer coisas. Não adianta nada você ter uma empresa que te oferece e tem segurança psicológica, que você tem desenvolvidos uma escuta ativa, que você tem vulnerabilidade, que você tem um espaço seguro e, ao mesmo tempo, você chega lá e você fica com estresse pelas suas demandas por não conseguir organizar o seu job description, que é a sua descrição do trabalho, por exemplo. Então, é uma junção sempre das 2 partes. E do outro lado tem a empresa, que são empresas, muitas empresas hoje já entenderam que para retenção de talentos precisam desenvolver felicidade dentro do trabalho. Porque diferente de gerações anteriores, que trabalhavam durante 30 anos em uma mesma empresa e aceitavam aquilo porque fazia parte do script social, exatamente. Hoje nós temos gerações que já não aceitam mais. Eu não me considero feliz nessa empresa. Essa empresa está violando alguns direitos e valores meus, eu vou sair, vou encontrar alguma outra empresa. Então, empresas entendem hoje que para reter talentos, precisam desenvolver cultura de bem-estar e felicidade dentro das empresas. Agora, tem só um pontinho que eu gostaria de fazer um adendo, que cultura de felicidade não tem a ver com o rir toda hora. Felicidade não tem a ver com o rir toda hora. Exatamente, né? Ser super otimista o tempo inteiro. Não tem a ver. Cultura de felicidade está ligada a, primeiro, eu desenvolvo um propósito dentro da organização. A organização tem um propósito maior. Eu não estou indo lá apenas para fazer a empresa gerar mais lucro. Isso não atinge o propósito de ninguém, pessoalmente. Ninguém quer, eu vou lá. Ela tem que entender o papel dela também, né? Sim. Então, a empresa tem um propósito organizacional e a pessoa entende o seu propósito. E aí entende como essas 2 coisas casam. Esse é o melhor dos mundos. Quando nós não temos isso, fica um pouco mais desafiador. Isso é um ponto. Segundo ponto nós falamos de ambientes seguros e ambientes com segurança psicológica. Isso nada mais é do que as pessoas se sentirem à vontade de serem elas, de trazer o que elas querem no trabalho, de trazer as opiniões delas, as ideias delas dentro do trabalho, sem se sentirem julgadas. Segundo ponto, relações positivas dentro da empresa. Olha, algo assim muito simples que muitas empresas não fazem, por exemplo. Trabalhos voluntários, projetos sociais decorrentes da própria empresa. Isso impacta diretamente no seu nível de conexão que você tem com o seu colega.
dentro da empresa. Então, são pequenas, grandes coisas. Vem que de novo a impactam. relação, né? Que a gente falou, né? Como é importante. Exatamente, exatamente. Se você tem um melhor amigo no seu trabalho, a sua produtividade aumenta. Pesquisas apontam isso. Que ótimo. É muito interessante. E realmente, gente, isso é comprovação, né? Isso é comprovado, porque, de fato, quando a gente se sente bem, a gente acaba produzindo mais, entrega mais. E não só a empresa lucra com isso, né? Eu também me sinto satisfeito em estar fazendo parte daquela empresa e acontecendo mais. Isso também dentro da nossa casa, também, né? Com as nossas relações com filhos, etc. Bianca, existe alguma leitura que você indica para as pessoas que querem aprender a ser feliz? Né? Qual, assim, que você pode indicar algum livro que seja interessante, que as pessoas possam começar a ler e, de fato, a entender mais sobre felicidade, se sentir mais felizes? Sim, com certeza. Tem um livro do Martin Seligman que se chama Florescer, que tem uma linguagem muito acessível, eu gosto muito de indicar ele. Esse é o primeiro livro. O segundo tem um que está ali, que eu amo, o trabalho dela, que é uma pesquisadora. Que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Inclusive, tem um documentário no Netflix que é um talk dela, que é isso, que é maravilhoso. Que é muito legal para se iniciar. Sim. Eu indico esse também. E meu livro vai sair. Exato. Que bom. Ele vai sair, eu acredito que talvez no final desse ano ou início do ano que vem. Então, ele traz também sobre felicidade individual, principalmente, como desenvolver. Existem dinâmicas, então, que as pessoas podem fazer para desenvolver mais essa felicidade? Tem algumas certeza. que você pode trazer assim para as pessoas aprenderem de forma mais rápida? Primeiro, compra uma plantinha para sua casa, uma não. Compra várias, algumas plantas eu na tenho sua um monte. casa. Exatamente. Primeira coisa a relação com a natureza é muito importante, né? A gente não falou aqui, mas vale frisar, né? Muito Estar importante. em contato com a natureza, essa troca energética é muito boa, né? Exato. E tem dentro do método que eu desenvolvi para desenvolver felicidade individual, um dos pilares se chama ambiente. Sim, porque é o ambiente que você está. Então, por exemplo, as cores onde eu estou isso importam. tudo influencia. Se está organizado o ambiente, se eu tenho contato com a luz do sol, importa. A quantidade de plantas, objetos também, né? Sim. Deve influenciar muito. A casa muito cheia de coisa, né? Também. Exatamente. Se chama neuroarquitetura. Nós convidamos uma neuroarquiteta para fazer esse módulo com a gente lá dentro do método. Por exemplo, plantas que eu tenho na minha casa. Estudos indicam que Bianca, eu não posso ter planta porque meu filho é alérgico, minha filha é alérgica. Compra um quadro de natureza. Só isso já tem estudos que trazem que isso impacta o nosso bem-estar. Que ótimo. Isso, madeiras, que são coisas que fazem parte da natureza dentro da sua casa também. Primeira coisa. Segunda coisa intervenção da gratidão, que eu falei para vocês também. Terceira coisa sono. É a base de tudo. Importantíssimo. Muito importante. Sempre tem sono aqui nesse podcast. Então. Já conversamos com um especialista e realmente precisa. O sono traz humor, né? Deixa a pessoa mais tranquila, relaxada. Isso. Sono é a base. Tem gente que dorme menos horas para ir para academia, sendo que acorda cansado. Não é indicado. O indicado é que você acorde descansado. Sim. Isso é um sinal que seu sono está sendo regenerativo, que você está tendo sono profundo. Então, sono. Você vai melhorar o seu sono. Primeiro passo. Terceiro, fazer atividade física. Exatamente. É algo exercício. simples. Algo simples que você pode fazer. Quarto, que eu diria para você fazer, eu tô pensando o que vocês podem fazer hoje em casa. Quarto, sabe algo que você pode fazer que poucas pessoas fazem, mas é uma técnica espetacular para quem não tem acesso, por exemplo, a terapias e consegue fazer? Se chama journaling, que é a escrita expressiva. Muito bom. Quando você está vivendo, por exemplo, algum desafio, ela é indicada normalmente a desafios, quando você está vivendo desafios. Quando você está vivendo algum desafio e você, nossa, tem muita coisa na minha cabeça, sabe aquilo que você fica com ruminância de pensamentos negativos na sua cabeça naquele ciclo? Pega um papel, pega uma caneta, um lápis, que você mais sentir confortável, e começa a escrever tudo que vier para você na sua cabeça. Tudo, tudo. Passe 15 minutos escrevendo, sem ter receio de pontuação, de erro ortográfico, livre, né? Colocando para fora. Exatamente. Na verdade, você está tirando aquilo que está no seu mental, né? E colocando no papel. Exatamente. Dá uma sensação de leveza, né? De que, tá ali... Tô tirando um pouco daqui da minha cabeça. Exatamente. Bacana. Isso daí é uma prática que pode se fazer hoje e que impacta diretamente também o nosso processo. E, por último, tem uma que eu gostaria muito que fosse possível, que é marque um café, um chá da tarde, um café, com alguém que você ama, com alguém que é importante para você.
Nesse chá da tarde, nesse café, procure primeiro tirar o celular do seu campo de visão. Esse é o primeiro ponto que nós chamamos. O que é tirar o seu celular do campo de visão? É um lugar que você não consiga ver nem a pessoa. Coloca na sua bolsa, em algum lugar. E ali, naquele momento, olhe para a pessoa e pergunte: como é que você está de verdade? E aí espera. E veja a conexão com essa pessoa começar a acontecer e vocês aprofundarem essa relação. Essas são algumas intervenções que todo mundo que está assistindo pode começar a aplicar hoje, amanhã, e que eu acredito que vai ter um impacto significativo no estado construído de felicidade. Nossa, Bianca, maravilhoso o nosso bate-papo, viu? Você vê que felicidade, assim... né? Oh. Como é que tá aqui meu tempo? Já tá no tempo. Passa tão Bianca, rápido. Passa muito rápido, né? Muito então, rápido. assim, gente, voltando aqui, vocês perceberam, né? Muita informação. Precisa ver esse podcast de novo. E cada vez mais a gente traz a questão de comportamento, pensamento, né? Porque você precisa realmente, para você ser um estado de felicidade, você precisa também mudar o seu disco, né? Tipo, mudar a sua mentalidade, o seu comportamento, trazendo o quê? Um pensamento mais positivo, não significa positivista, né? Achar que tudo, né, é positivo, não, mas entender que sim, tem momentos que você não tá bem, né? Que tá tudo bem você ser vulnerável, mas entender que dentro de você existe uma força, um ser humano que pode sim conquistar, fazer, realizar, ser e muito mais. Isso também é muito bom, né? Porque quando você trabalha essa questão positiva sobre você, sobre o mundo, né? Começar a enxergar as coisas de uma forma que vai dar certo e você também movimenta-se para isso, né? Porque não adianta só pensar, você precisa agir, porque o corpo em movimento, aí ele vai fazer o quê? Fazer com que você busque, né, os resultados. E maravilhoso quando a gente conquista nossas metas, né? Quando cada meta conquistada, mesmo que seja mínima, isso também dá um estado de felicidade, dá um estado de, poxa, que bom, você acredita em você, você acredita no objetivo, acredita que é possível, e aí vai se trabalhando de uma forma mais positiva. Né? Você se torna, vamos dizer assim, sai do lado reclamão, né? Que só fica reclamando da vida, acha que nada dá certo, para um lado que sim, tudo é possível, né? E tenta, e vai fazendo, vai tentando. Quando você vê, você já conquistou, você já, né, fez um monte de coisa que você queria. E isso, para mim, assim, eu dou como exemplo, né? Eu faço isso na minha vida. Independente, a gente estava até falando mais cedo, independente do caos que você esteja vivendo hoje, há a possibilidade, sim, né, de você ser feliz e você transformar, né, a sua vida através do seu movimento, do seu pensamento e movimento. E para mim isso, Bianca, é buscar a felicidade, sabe? É buscar esse movimento, assim, de fazer as coisas acontecerem, de pensamento otimista e de ação também. É bem isso, né? Com certeza. E tem algo dentro do que você falou que primeiro é o positivo tóxico, que não é ser positivo tóxico, é entender que a vida acontece e a vida acontecendo, nós precisamos escolher a forma como nós vamos reagir ao que acontecemos com a gente. Esse é o grande ponto. E dentro desse processo, algo que você trouxe, que eu estou tentando lembrar, na verdade, o que eu ia Falei dizer. muito. Não, era algo muito, muito importante. Mas eu vou lembrar. Daqui a pouco eu vou lembrar. Agora, fala um pouco como as pessoas te acham, né? Foi super interessante. Com certeza muita gente vai querer ver a sua página, entender um pouco mais sobre felicidade. Onde é que as pessoas te acham? Conta aí. LinkedIn, Instagram... Bianca Kislansky, é só você colocar Bianca K-I-S. O resto é mais difícil de escrever. Então, é só você colocar Bianca K-I-S, LinkedIn ou Instagram, e aí você me acha. E aí você acha a nossa empresa também. Nós atendemos muitas empresas e também estamos lançando alguns cursos individuais, formações, chama The Happiness Society, Sociedade da Felicidade, é onde traduzimos a ciência para a prática. Vai ser um prazer recebê-los lá. Muito bom, viu? É isso. E para você, o que é exatamente uma vida em equilíbrio? Ótima pergunta. Uma vida em equilíbrio, eu diria que é uma vida plena. É uma vida em paz pela construção de um estado de felicidade consciente. Uma vida em equilíbrio é uma vida que você entende que tem vários pratos na vida para você trazer, para você equilibrar. E que muitas vezes esses pratos vão cair, esses pratos vão voltar,
mas que é possível viver uma vida linda, de desafios, mas com plenitude, com consciência e com plenitude. Muito bom, Poxa, gratidão por estar aqui. Lembrou do que você ia comentar, não? Não lembrei, você sabe, Não era pra trazer. Se eu não lembrei, não era pra trazer. Então, você já trouxe um monte de informação. Foi maravilhoso. Eu quero te agradecer novamente por estar aqui. Espero, né, tê-la novamente aqui em breve, pra gente falar, quem sabe, quando sair seu livro aí. Por favor, hein? Com certeza. Venha divulgar aqui, trazer pra gente, com tá? Certeza, então foi maravilhoso, assim, sempre assim, traz inspiração, né? Nos motiva a entender que é possível, sim, ter essa tal felicidade, né? E a ciência, ela, como você disse, né? Ela comprova, né? Que essa felicidade existe, sim, né? A gente pode buscá-la, pode vivê-la, na verdade. Exatamente. Foi um prazer maravilhoso estar aqui. E toda a sua equipe maravilhosa que me recebeu super bem desde o início. E sim, é possível construir a sua felicidade com toda certeza. Então pronto, é isso aí, gente. Espero que você em casa tenha gostado, porque esse podcast é para você ver, rever e rever, hein? E claro, você também compartilhar. Compartilha aí com as pessoas que você ama. Vamos compartilhar o que é bom, porque esse podcast tem essa intenção, ativar vidas, inspirar, transformar pessoas. Então, se você gostou, deixa o seu like, também, claro, né? Começa a se inscrever e compartilha. Eu fico por aqui, Andréa Cunha. Estou muito feliz em ter feito esse podcast hoje com um assunto que eu amo, que é a felicidade, que é estado, né, de felicidade. E espero que você também tenha gostado. Um grande beijo e até o próximo episódio. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.